Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma palestra do Centro Espírita Capitão Vedramini. Eu quero, antes de mais nada, agradecer a diretoria pela oportunidade de estar novamente junto com vocês, sempre na esperança, de o mais breve possível a gente poder estar presencialmente, mas enquanto não é possível, a gente fica muito feliz em poder dividir nossos estudos, nossos singelos estudos, com todos do Capitão Vedramini. Muito obrigado pela oportunidade. A gente vai mais uma vez hoje falar sobre a parte científica do Espiritismo, dando uma focada geral no passe, na parte científica do passe. Mas talvez o mais importante seja falar um pouco dessa parte científica do Espiritismo. O Espiritismo, em geral, é representado de uma maneira muito mais antiga, como se fosse um banquinho. O conhecimento espírita, o cabedal de conhecimento da doutrina, é representado como um banquinho, representando que há três pilares, três pés muito fortes que são a base do Espiritismo, que é a religião, a ciência e a filosofia. A religião é o Espiritismo, a ciência espírita e a filosofia espírita. São os três pilares, que são o sustentáculo do Espiritismo. Um desses três, que é exatamente a parte científica, ele é menos utilizado. E isso não é bom, porque há um desequilíbrio nesse cabedal de conhecimentos. Bom, as vertentes de pesquisa científica hoje no Espiritismo são muito grandes. Graças a Deus, de algum pouco tempo para cá, aumentou-se muito as pesquisas e está aparecendo muito na internet. Esse cara talvez seja o mais conhecido, que é o doutor professor Sérgio Felipe de Oliveira, por ser um pesquisador da USP, um professor da USP, e um pesquisador da parte talvez mais interessante da parapsicologia, que seja a glândula pineal, mediunidade e parapsicologia, aquela coisa do fenômeno parapsicológico relacionado à glândula pineal, principalmente a mediunidade. O Dr. Sérgio Felipe, ele se especializou nessa parte, dá muitas palestras, tem muitas pesquisas até dentro da USP a respeito disso. Então, é uma alegria para nós espíritas, sabermos que tem gente do mundo científico de ponta pesquisando uma matéria que a gente gosta tanto, que é a mediunidade. E também algumas pessoas não sabem de algumas novidades no campo, da parapsicologia. Por exemplo, essa reportagem que saiu há pouco tempo, alguns anos, das faculdades unificadas espíritas, sobre o curso de parapsicologia que foi dado lá. Vamos dar uma olhada. Há 30 anos, a instituição pesquisa o que eles chamam de fenômenos da paranormalidade. Aqui funciona um centro de pesquisas experimentais, onde se busca incessantemente respostas para situações consideradas fora dos padrões normais. Os grupos de pesquisadores geralmente são formados por físicos, parapsicólogos, historiadores, filósofos, gente interessada em descobrir o que existe por trás dos fenômenos paranormais. Nós investigamos isso e apresentamos hipóteses para melhor explicar o fenômeno, mas incluímos também causas naturais, causas de fraude, causas de má interpretação. Vozes que surgem e ninguém sabe de onde vêm. Investigar a origem destes sons é uma das especialidades desta faculdade. E para isso foi construído na faculdade um laboratório onde os pesquisadores podem gravar sons sem que haja qualquer interferência externa. A captação dos ruídos é feita numa espécie de estúdio. Esta sala com isolamento acústico, 2 portas de proteção, tudo muito bem isolado. E é aqui que os pesquisadores acabam verificando o que vem pelos equipamentos eletrônicos. Completamente isolados, os pesquisadores lançam uma pergunta no ar. Se alguém esteja tentando se comunicar? Aparelhos sensíveis aguardam uma resposta. Mais tarde, as gravações passam por várias depurações em busca de algum som, alguma fala não percebida pelos ouvidos. Uma coisa que é perceptível quando a gente ouve os áudios é que muitas vezes eles aparecem em um limiar mais baixo ou mais alto do que o nosso ouvido é capaz de captar. Então aí é preciso amplificar no computador. Bom, é interessante falar que
apesar da aparência ser muito interessante, né? A gente ter um cara da USP, depois a gente falar desse curso de parapsicologia dado por uma faculdade espírita, a verdade é que tudo está começando muito no CERN, né? Essa faculdade unificada espírita quase praticamente fechou há uns 10 anos atrás. Antes da pandemia, perto de 2010, houve uma crise financeira mais pesada e, infelizmente, ela diminuiu os cursos dela de 8, 9 para 2 ou 3, né? Tem apenas a quantidade maior de cursos sendo online e de pós-graduação. E mesmo assim o de parapsicologia não tem mais, nem no graduação online, nem no presencial, nem no pós-graduação, infelizmente. Na verdade, como falou mais para frente da reportagem, iria falar, a mensalidade dessa faculdade está a metade das outras, né? Que os centros espíritas aqui mantinham, o pessoal foi reclamando que estava muito caro, não aumentaram e realmente não conseguiram manter essa faculdade. Isso indica que é apenas uma ponta de lança, uma tentativa, né, que graças a Deus vingou por alguns anos, mas a gente tem a esperança de que volte, né, outras faculdades espíritas a funcionar. Obviamente vai ser liderado por centros espíritas, né? E o centro espírita, infelizmente, normalmente tem pouca gente. Os centros grandes já têm o seu trabalho mais focado à parte da assistência, né? Mas a gente tem esperança de que isso vai aumentar. Talvez fosse num país onde a questão financeira fosse mais segura, né? Na Europa, até no Chile, onde a moeda é mais tranquila, onde não há tanto problema econômico, talvez essa faculdade fosse vingar, né, e talvez aumentasse a quantidade de cursos, etc. e tal. Esse curso de parapsicologia espírita, com foco dentro do espiritismo, fosse até ampliar. Infelizmente não foi possível dessa vez, mas fica aí um gosto, né, fica aí uma tentativa, fica aí uma amostra de que é possível e de que é o caminho, né? Tá tudo encaminhando para aquilo, senão não ia chegar tão perto assim, né, de ter uma faculdade e uma coisa mais sólida dentro do mundo acadêmico. Isso aqui nos interessa, essa solidez dentro do mundo acadêmico, isso é muito interessante. Bom, por que isso acontece? A gente está falando nisso? Porque a parte científica, ela talvez é que vai nos ajudar muito daqui para frente, né? Por N motivos. O espiritismo do Brasil, ele é basicamente religioso. A base do espiritismo brasileiro é religioso. Só que o mundo está mudando muito, né? A juventude está mudando muito e há uma necessidade de adentrar mais dentro da parte científica, dentro da parte de energias, né? Todo mundo está falando hoje de energias, a física quântica, as energias da física quântica. O que mais se vê no YouTube, na internet, é sobre essas coisas de energia, né? Principalmente a física quântica. Não tem como você falar em física quântica sem falar de energia, né? A noção de energia é a própria noção de física quântica. Então, é uma coisa que está muito na moda, né? Só que o espiritismo já fala em energias há muito tempo, né? Não há motivo pelo qual não se vai focar mais os assuntos espíritas nesse tema. André Luiz fala o tempo todo de energia, né? Os livros, toda a série André Luiz fala sobre energia. O próprio Allan Kardec usava muito o termo energia. Então, não há porquê a gente não começar a focar mais nessa parte, não porque está em moda, mas porque é mais esclarecedor, porque é mais chamativo para essa juventude, né? O apelo religioso, ele era muito forte antigamente, né, para os nossos avós, para os nossos pais, para a gente até da minha geração, que estou com 50 anos. Mas essa mocidade, esse povo mais novo, o pessoal que vai ser o espiritismo do futuro, né, que muito nos interessa isso, né, o que interessa é muito interessante a gente cuidar do espiritismo do futuro, né, sem esquecer o presente, mas não pode esquecer, em hipótese alguma, o espiritismo do futuro, que são os jovens. Então os jovens não têm mais esse chamativo dentro da religião. Eles são muito mais positivistas e são mais da geração do porquê. Por que isso? As coisas têm que ter explicação para a mocidade de hoje. Quem tem filho, quem tem neto sabe disso, né? É uma mentalidade, é um modelo mental muito diferente do nosso, da minha época, de muita gente de 40 anos para cima. Então isso tem que mudar dentro do espiritismo também. Só que a gente não pode esperar que seja de pessoas como o Dr. Sérgio, um cientista, ou que as faculdades façam isso. Na verdade, a base tem que gostar desse tema, tem que desenvolver. Tudo depende da gente. Quando a base está pronta, a coisa vai subindo para os níveis de cima, né? Subindo para os níveis mais interessantes, que podem fazer mais coisas. Se a totalidade do centro espírita não liga para isso, não há por que pensar no seu centro espírita, quando tem condição, de ajudar a manter uma faculdade, fazer uma faculdade, ajudar a manter um curso de parapsicologia numa outra faculdade que seja. Se não for uma coisa de todo mundo, não tem como um diretor-presidente fazer isso. Então,
Essa noção de energia, essa noção da parte científica dentro do espiritismo, ela tem que partir do interesse da gente, dos espíritas em geral, né? Isso só vai acontecer com o conhecimento geral dessas coisas. A gente falando sobre isso nas palestras, conversando entre os próprios espíritas, lendo, escrevendo livros, interpretando livros, pensando nisso. Essa é a grande saída, porque de baixo para cima a coisa é construída. É óbvio que essa visão, né, mais científica do espiritismo, ela vai aparecer daqui para frente cada vez mais nos grupos de estudo espírita, né, os cursos básicos de espiritismo, dentro das palestras espíritas, que são os estudos abertos ao público, né, que são as palestras espíritas, dentro dos estudos de mediunidade. Há necessidade disso, até porque a gente mais nova adentra no centro espírita, de 20 anos, 20 e poucos anos, e esse modelo mental exige, né, que a gente seja mais específico nos porquês da coisa, daí a necessidade do método científico. Porém, o carro-chefe facilmente poderia ter sido o passe, pode ser realmente o passe, porque é uma das coisas de maior interesse dentro do espiritismo. Pela antiguidade do passe, ele é muito antigo, né, Jesus Cristo já falava, desde a época dos egípcios, né, há figuras dentro do mundo egípcio ali de 2, 3, 4 mil anos atrás, que demonstram claramente uma noção de passe. Edgar Armand, no seu livro mais famoso, Passes e Radiações, ele colocou propositalmente uma figura egípcia ali, né, dando um passe, né, para comprovar a antiguidade do passe. E entre os cristãos primitivos, né, Jesus Cristo, aquela coisa dos apóstolos, curar impondo-lhes as mãos. Então, é uma coisa bastante interessante, né, e a coisa mais, talvez uma das mais científicas dentro do espiritismo, que envolve puramente energias. Então, talvez a explicação que se tenha que ter quando se faz um curso de passista, a explicação que se possa dar durante uma palestra a respeito do passe, seja um momento perfeito para adentrar mais essa parte científica das coisas, né? E aí a gente começa aqui outros pontos de vista, até fora do espiritismo, para ajudar talvez o espírita, né? Colocar os pontos de vista mais em consonância com a parapsicologia, que antigamente era um pouco mal vista por ser uma ciência nova, hoje é uma ciência mais solidificada e tem cursos de parapsicologia dentro das universidades, então é uma coisa absolutamente científica. E tudo dentro da parapsicologia leva a crer, né, que a ciência espírita está correta. Claro que há vertentes, né, como a do Padre Quevedo, por exemplo, que tenta dar todo tipo de explicação para fugir, né, da explicação da ciência espírita. Mas há outras vertentes também dentro da parapsicologia que estão muito em consonância com a doutrina espírita. Então é muito interessante o estudo generalizado da parapsicologia, usar termos da parapsicologia em palestras, né, para poder ficar mais perto daquela coisa científica, mais perto daquele público geral que não seja espírita. É muito interessante pensar nisso, é muito interessante se programar com isso. Em geral, a parapsicologia chama todo tipo de movimento de energia como poder da mente, né? Uma das mulheres mais estudadas dentro da parapsicologia, que foi muito bem pesquisada, foi Nina Kulagina, que era uma russa, uma paranormal russa. Então ela foi muito pesquisada. A gente tem alguma coisa sobre ela aí, muito antiga, obviamente, preto e branco, e são experimentos de laboratório feitos com ela, né? Isso, obviamente, não foi para televisão. O que vocês estão vendo aí em preto e branco são filmagens de militares russos, né? Então, hoje em dia você poderia olhar e falar, mas isso pode ser mentira, ela pode estar usando fiozinhos ali, ela pode estar manipulando, ela pode estar mentindo. Bom, vamos lembrar o seguinte, nós estamos nos anos de 50 para 60, né? Não estamos falando da União Soviética, era a Rússia comunista, que sempre esteve naquela época poder dos militares, e aquilo é um laboratório dirigido por militares. Então, as pessoas que estavam assistindo ali, os testemunhantes daquilo, eram militares de alto escalão, né? Porque os russos e também os americanos não começaram a estudar parapsicologia por questões de interesse filosófico. Infelizmente, a nossa evolução é pouca, naquela época e talvez até hoje, e só foi gasto dinheiro, feito em laboratório e dado condição de pesquisa dessas coisas de energia por questões de arma, por interesse bélico. Foi assim que começou o estudo e investimento da parapsicologia da década de 50 e 60, tanto da parte dos comunistas russos como dos capitalistas americanos. Os dois lados estavam investindo nisso, né, que poderia talvez resultar em armas. Graças a Deus a gente não tem notícia que tenha resultado, mas houve um aumento muito grande de conhecimento da parapsicologia, principalmente na Universidade de Duke, por exemplo, que talvez a mais conhecida, e quem manteve essas pesquisas, quem direcionou,
é o grande homem da parapsicologia hoje, né? J.B. Heine é tido como o grande papa da parapsicologia, que todas as pesquisas que se tem hoje, todas as vertentes de pesquisa, usam como base J.B. Heine na Universidade de Duke. A vertente russa, como era militar, ela não foi conhecida, ela não saiu exatamente ao público, né? Ela era uma coisa militar, estava fechada aos militares. Agora que depois que caiu o Muro de Berlim, muito tempo depois do Muro de Berlim, agora que caiu a cortina de ferro, como se fala entre os historiadores, é que muita coisa veio, né, não pelo próprio governo, mas pessoas que tinham documentos saíram a público e veio a público. Inclusive essas pesquisas sobre a Nina Kulagina, feitas nesses laboratórios. É um laboratório muito sério, militar, numa base militar, então não há motivo nenhum para você pensar que haveria algum tipo de engodo, de mentira, de escamoteação ali, né? E o que a gente viu é bastante interessante, né? É uma pessoa com, vamos colocar aí, com energias da mente, movendo objetos sólidos, palitos, objetos de plástico, não de plástico, naquela época não tinha plástico, objetos maiores. E isso é bastante interessante por questões de energia, né? A gente sabe como espírita, e hoje até a parapsicologia já sabe, que não é exatamente energia mental, né? Falasse que era poder da mente, mas estava se referindo à mente como o órgão, né? Os dois hemisférios cerebrais, mas alguma coisinha ali dentro chamavam de mente. Eles achavam, sempre se confundiu, que a mente era o órgão cérebro. A gente sabe, os espíritas sabem que não é verdade isso, né? E se a energia mental, né, vamos colocar assim, como falavam antes, podiam mover objetos sólidos, a energia envolvida nisso é muito grande, né? A energia necessária para mover alguns palitos de fósforo em quilogramas-força é muito grande, se a gente pensar bem ali na ponta do lápis, na física, né? É muita coisa de energia para sair dentro de um órgão. Se dentro da visão materialista, se fosse verdade, toda a energia produzida para ter um fenômeno, no caso, um movimento de pequenos objetos sólidos, palitos de fósforo que seja, essa energia tem que vir de algum lugar. Não existe milagre dentro da ciência, existe explicação de um porquê. Então, como? Né? De onde vem essa energia? Tem que vir de algum lugar. Se é uma energia mental, fica na impressão materialista que é da mente, é do cérebro. Só que o cérebro ele tem uma quantidade muito pequena, né, que o mantém de energia, que é dado pelo açúcar, que é um tipo de carboidrato. E é muito pouco, né? Na verdade, você precisa de algumas gramas de açúcar para manter o seu cérebro funcionando. Então, você pegar todo esse açúcar do cérebro de uma pessoa e jogar de uma vez ali, não vai dar em quantidade de energia para mover aqueles palitos de fósforo. Com o tempo, a ciência foi descobrindo isso. Hoje sabe-se que é todo um complexo energético que envolve o perispírito, que envolve o corpo o duplo etérico, e energias do tipo ectoplasma, que a gente sabe a palavra hoje, todo mundo já conhece a palavra, apesar de não conhecer exatamente como funciona, né? Mas a gente tem essa intuição como espírita que é da energia, tipo ectoplasma, invisível, mas que vem do corpo físico, mas não é o cérebro, e não é puramente o corpo físico. Tem toda uma máquina invisível aí funcionando para que essa energia externada consiga fazer esse efeito paracinético, como se diz na parapsicologia, que é mover objetos sem você tocar, apenas com energia, vamos colocar, da mente, né, usando essa palavra do antigo. Os espíritas sabem que essa energia sai do médium, né, de efeitos físicos, na forma de uma espécie de ectoplasma, uma coisa invisível, mas que tem poder, né, de mover objetos. Isso é bastante interessante a gente pensar, porque se você pensar bem, o que a Nina fez movendo aqueles objetos é exteriorizar energias, né, não necessariamente só psíquicas, também energias psíquicas, né, mas envolvendo outro tipo de energia, energias sutis, mas que não são tão sutis assim. A gente fala que energia é sutil porque você não consegue ver, né? Ela colocou aquele, vamos colocar assim, aquele aquário de cabeça para baixo, naquela redominha de vidro ali, e se colocasse 10 redomas daquela, se ela pudesse ficar um pouco mais perto, ela conseguiria fazer aquela coisa mexer, os palitos mexerem. Tem no final do vídeo, eu coloquei só um pedacinho para vocês verem, mas esse vídeo é muito grande. Ela move palitos de fósforo, bolas de algodão, alguns objetos metálicos bem pequenininhos, bolinhas, né? Ela faz aquilo girar dentro daquele aquáriozinho de cabeça para baixo. Então, isso aí é de uma energia muito similar à energia do passe, né? Se o passe é a transfusão de energia do encarnado para outro encarnado, sob a supervisão e talvez até o direcionamento de alguns desencarnados, mas a energia ali vem necessariamente do encarnado, que o desencarnado nem tem essa energia mais bruta, mais animalizada para doar, mas ele tem a facilidade de modificar essa vibração, né, em quantidade e em qualidade.
e é isso que o desencarnado faz, o passe, na verdade, então seria um dueto, né? Seria uma dupla, onde o encarnado entraria com essa energia e o desencarnado com essa facilidade de manipulação dessa energia e o conhecimento de onde a pessoa que recebe o passe necessita receber essa energia e em que quantidade e em que qualidade. A grosso modo, o passe poderia ser definido assim. E é claro que se a gente fizer assim, uma análise mais desapaixonada, né, uma coisa mais puramente da lógica, não fica muito difícil a gente conseguir fazer um paralelo entre o que está acontecendo com esse experimento da Nina Coolidge, né, experimento de parapsicologia, com o que acontece dentro do passe. É claro que há de ser resguardadas as devidas proporções, né? O passista é uma pessoa comum, né? Alguns não são tão comuns assim, porque tudo que se exercita durante muitos anos eleva o seu nível de eficiência muito grande, né? Um grande atleta que corre dezenas de quilômetros num dia, ele não começou fazendo isso quando ele queria, né? Ele foi gradualmente aumentando a sua condição física para isso, né? O intelectual consegue sentar e estudar 5, 6, 7 horas de alguma coisa sem perder o foco. Ele não era assim quando ele começou a estudar, né? O tempo vai dando a gente, tanto ao corpo físico quanto à parte intelectual, a sua maestria, a sua condição de melhora, a chegar num nível de excelência, um nível assim, muito diferente do que é usual, do que é comum, né? Então é de se esperar, diante dessa ideia lógica, de que um passista tem suas energias, depois de tantos anos de treinamento, muito diferenciadas de uma pessoa comum, né? Apesar de a gente levar isso em consideração, de achar que um passista com 10, 15, 20, 30, 40 anos de passista, como a gente vê hoje em alguns centros espíritas, nos centros mais antigos, né? Não é difícil você encontrar uma pessoa que está há 20, 30 anos dando passe. Então há de se esperar, apesar de se esperar que essa pessoa tenha um nível de energia, uma qualidade de energia, um nível de concentração, uma facilidade de trabalhar com essas energias muito grande, não dá para esperar que ela chegue perto de uma Nina Coolidge da vida ou de algum outro paranormal. São pessoas excepcionais, pessoas diferenciadas, que já nasceram com essa modificação, tanto no corpo físico quanto no corpo astral, né? São pessoas que já nascem assim, com esse tipo de efeito paranormal dentro delas, né? Sendo que o espírita ele tem que desenvolver isso mais, mas qualquer pessoa tem um pouco disso em si, como toda pessoa consegue correr, toda pessoa consegue nadar, toda pessoa consegue levantar peso. Mas se você parar para pensar, diante do que a biologia nos ensina, do que a ciência nos ensina, todo mundo tem condição de levantar 100 e poucos quilos acima da cabeça, né? É só fazer vários anos de musculação, aprender as técnicas, né, básicas de levantamento de peso e principalmente não só conhecimento, mas principalmente o trabalho muscular, né? A gente levar em consideração que o corpo psíquico, os corpos invisíveis, né, eles também são propensos ao exercício e à melhoria, então acho que dá para chegar num nível muito avançado perto do que a gente está vendo. Levando isso em consideração, não fica tão complicado, né, de pensar assim, qual é a eficácia real do passe espírita? Me parece que é uma pergunta até da maioria dos espíritas mesmo, né? De fato, até que ponto o passe e essa técnica espírita pode modificar o corpo físico em si, se a energia usada é tão sutil? Bom, a energia também era sutil, né, que foi usada pela Nina movendo aqueles objetos, né? E, em geral, nos estudos espíritas, a gente é levado a pensar que são energias muito sutis, que as modificações são poucas, que são trabalhos mais perto ali de pequenas melhoras, né? E que não vai causar um impacto muito grande. Mas eu deixo essa dúvida para vocês, né? Depois de ver uma pessoa sozinha, sem a ajuda da espiritualidade, sem uma corrente de energias positivas, né? Que o passista não está lá sozinho, todo mundo que está lá está em meditação, em oração, despendendo energias mentais de alto nível. Houve antes do passe, em geral, uma palestra, né, onde as pessoas ficaram focadas em pensamentos e atitudes positivas, né? Então, há uma corrente de energia rolando ali, além de uma pessoa só, né? Mas uma pessoa só, no caso da Nina, do paranormal, conseguiu fazer efeitos tão interessantes. É quase impossível saber até onde esse grupo, essa corrente de pessoas, né, envolvidas no passe, pode modificar o corpo físico, mas eu não acredito que seja tão pouco, né? Obviamente que o que para essa coisa fantástica de acontecer talvez seja o próprio merecimento do encarnado, a própria descrença do encarnado. Então, até a própria espiritualidade sabe que algumas doenças são para o bem daquela pessoa que está doente, né? Que se você tirar aquela doença, talvez seja pior, né,
a nível daquela encarnação, daquele momento curto para aquela pessoa. A doença às vezes vem como uma necessidade pedida, entre aspas, energeticamente ou mentalmente ou karmicamente pelo próprio encarnado. Isso é difícil da pessoa que não é espírita entender e até aceitar. A gente acha que a gente nunca ficaria feliz, nunca precisaria de uma doença, né? A gente tem uma autovisão muito próxima da perfeição, de tudo, a gente é maravilhoso, mas a gente vê nos livros espíritas, em toda a obra de André Luiz, que não é exatamente assim, né? Às vezes a doença vem para ajudar a pessoa a encontrar uma auto-melhora muito mais rápido, uma coisa que ela precisaria de 5, 6 encarnações, que a gente é muito lento, a gente é muito preguiçoso, a gente não consegue se tutoriar direito, a gente não consegue ter rédeas firmes com a gente mesmo, né? Então, às vezes vem, como a gente já falhou várias vezes, às vezes 1, 2, 3 encarnações com aquele mesmo problema, aquela mesma falha, aquele mesmo aleijão espiritual, né? Aquele mesmo problema, aquela mesma não virtude, aquela falta daquela virtude, talvez venha ali energeticamente como resultado disso uma doença, né? E seria de péssimo grado que essa doença parasse, porque a gente não atingiria aquele grau ou voltaria a cometer certos erros. Isso é a parte mais difícil de aceitar quando a gente não é espírita, né? Essa é a parte mais dolorida da gente entender quando estuda a doutrina dos espíritos, né? Mas se pensar bem, todas as religiões falam isso também, né? Algumas religiões falam que é a vontade de Deus, né? Que é uma aprovação. De certa maneira, estão certas também, a doutrina espírita também acredito que seja certas, é uma aprovação, né? Você passar por uma aprovação, às vezes kármica, de encarnação passada, sem entender o que está recebendo isso hoje, mas... Então são doenças, há tipos de doenças que realmente o passe pode amenizar, ele pode agir na parte psíquica e mental de trazer força de vontade, de trazer um alento, de trazer esperança, de trazer força, vontade de viver, vontade de melhorar, né? Talvez seja a grande maravilha do passe para uma grande gama de doenças, de problemas. Porém, nem toda doença cai nesse mesmo patamar. Nem toda doença é desse mesmo tipo. Algumas doenças podem realmente ter uma melhora, sendo que em algumas semanas, em alguns meses, a pessoa que estava doente, que está buscando ajuda no centro espírita, ela faz um exame de consciência e muda algumas diretrizes, ela realmente quer melhorar, né? Realmente aquela doença, em alguns meses, não se torna mais necessária. A parte de energia, a parte psíquica, que acabou atraindo aquela doença, fabricando aquela doença, talvez ela nem exista mais. Mas como a doença já está instaurada, né, demora-se muito tempo para ela acabar. Seja uma doença psíquica, uma doença com problemas psicológicos, seja uma doença de corpo físico realmente, né? Então, às vezes, o que demoraria vários anos, uma encarnação inteira, consiga ser melhorada com alguns meses de passe, algumas semanas de passe. É claro que é a minoria, obviamente, né? O passista, de modo algum, pode prometer milagre, prometer cura. Isso não existe, porque a cura não depende, na realidade, do próprio passe, nem muito menos do próprio passista. A cura depende da que a gente chama de merecimento do assistido, da pessoa que está doente, né? O que a gente chama desse merecimento? Esse trabalho psicológico, essa matemática aí de necessidade da doença estar e da falta de necessidade da doença estar, né? Dele conseguir preencher esse vácuo que gerou a doença com conhecimentos, energias, sentimentos e pensamentos contrários a isso, né? Se a doença veio atraída ou fabricada por um problema psicológico e até psíquico desse encarnado, talvez só o encarnado consiga fazer, né, como ele mesmo fez o problema, ele mesmo também ser a pessoa que faz a cura, né, ou o caminho da cura. Mas a rapidez com que essa cura, que já está feita por ele no plano astral, se faça mais rápido no corpo físico, aí sim o passe pode, né? Por mais estranho que seja de se pensar, né, se a doença é invisível, como é que energias mais materializadas podem fazer isso? Se a parte invisível já está resolvida no perispírito, na mente, na compreensão, no coração, né? Mente sano in corpore sano, os gregos falavam isso, se a mente está sã, o corpo fica são, né? Mas às vezes a mente fica sã, a mente que a gente fala, não o cérebro, mas a mente no sentido do corpo mental, né? Aquela coletânea de pensamentos e sentimentos, que são as suas energias invisíveis, né? Se ela de repente não estava bem e ela fica sanada, vamos colocar assim, mas equilibrada, se você muda o seu patamar, o seu padrão de pensamentos e sentimentos em alguns anos ou alguns meses,
você consegue resolver isso aí que tinha causado talvez a doença física, a mecânica está modificada. Né? O que antes caía dentro do mens sana in corpore sano, ou seja, se a mente não está sã, o corpo fica doente, se a mente está doente, o corpo fica doente, o desequilíbrio do invisível, do corpo invisível, leva ao desequilíbrio do corpo visível, é natural que aconteça a doença. Mas e quando a pessoa consegue reequilibrar a sua mente, o seu espírito, o seu pensar, o seu sentir? Isso acontece muitas vezes. Claro que não é sempre, claro que é uma minoria, mas e das vezes essa minoria que acontece? A pessoa chega no centro espírita e você vê que ela muda de personalidade, aquela pessoa fica mais dócil, fica mais interessante, ela fica com energia melhor, né? Aquela rabugice vai embora, aquele padrão de pensamento se eleva, né? Mas ela continua doente. Mas a gente vê que aí que há uma esperança muito grande de que o passe funcione, porque a parte de cima, que é a grande geratriz, né, que é os corpos invisíveis, que é o sentir e pensar, ele já está equilibrado. Então talvez o passe consiga realmente, em muito pouco tempo, reequilibrar o corpo físico. Né? Se a gente viu essas energias movendo objetos densos, por que não mover, né, a parte que faria isso no corpo físico? Não é tão difícil de acreditar. É mais, na verdade, uma reflexão que a gente deixa para os espíritas, né? Para os passistas, para as pessoas que gostam do centro espírita, que gostam do passe. Muitas vezes a gente não tem muita fé, não põe muita confiança no passe, né? Na verdade, o passe merece confiança, né? Mas sabendo que você está se esforçando, sabendo que você está mudando o seu padrão de pensamento e de sentimento, né, fica muito mais fácil você ter essa fé no passe, né? Porque a fé a gente tem que ter na gente, na nossa mudança. Se ela já está acontecendo, aí sim a gente fica muito feliz e pode contar que o passe vai ter uma ação muito eficaz. Né? Seja em que nível for, o passe não vai ser uma coisa absolutamente paliativa. Se você realmente mudou o seu pensar e o seu sentir, se você se modificou como pessoa, coisa que a gente vê muito comumente em todos os centros espíritas que eu estive, em várias cidades, a gente vê pessoas que se transformam em 1, 2 anos, em meses às vezes, né? Ela só estava faltando aquele entendimento, estava só faltando aquela parte inicial, né? Aquele start inicial do conhecer uma coisa de mais lógica, uma coisa de mais direcionamento. Aí a pessoa pega a doutrina espírita, coloca aquilo no coração, vai modificando suas atitudes, a vida vai modificando, né? E ela vai se modificando. Então todo mundo fala, fulano mudou muito, fulano melhorou muito. Todo mundo conhece um monte de histórias assim, né? É a pessoa ideal para que o passe tenha uma funcionalidade muito grande, tenha uma eficácia gigantesca, até assustadora. As condições físicas podem se modificar assim, de maneira muito grande. Claro que nem sempre vai acontecer, né? Por aqueles motivos que a gente já estudou, né? Cada um com a sua condição de melhora, cada um com a sua condição de mudança. Não há como exigir, né, uma mudança do desequilíbrio para o equilíbrio imediatamente, né? O ser humano não foi formatado para ter essa força absoluta sobre a sua vontade, né? O ser humano, na verdade, é bastante fraco em vontade, né? Muitas vezes a gente sabe que tem que parar de fumar e não consegue parar de fumar. Não é a inteligência que fala que fumar faz bem, né? Às vezes a pessoa não está fazendo exercício físico, está ficando completamente enfraquecido no seu físico, depois de certa idade, sabe que tem que praticar exercício físico. Mas por que ela não pratica? Não é falta de conhecimento, é a vontade que é fraca. Isso é do ser humano, né? Mas, se a gente consegue se apegar naquela fé, naquela doutrina, naquela força, talvez a fé ajude essa vontade de vir. E quando ela vem, ela consegue fazer milagres, sim, né? No nossa psique, no nosso modo de vida. Com certeza isso vai ter um reflexo muito grande no passe, né? Porque não há mais lugar nem necessidade daqueles impedimentos físicos, aquelas dificuldades com o corpo físico. E a modificação do corpo físico pode acontecer sim com a parte do passe. Essas energias sutis podem, com certeza, modificam o objetivo final, a parte final dessa energia sutil, que é o corpo físico, né? A doutrina espírita é bem clara. O corpo físico ele se modifica, ele cresce, ele se estabiliza, ele se harmoniza na dependência dos corpos invisíveis, né? Então o nosso perispírito, que é o duplo etérico, mas o corpo mental, eles têm relação direta com o corpo físico, né? E é o equilíbrio dessa parte invisível, desse perispírito, desse duplo etérico e desse corpo mental. Esse equilíbrio é diretamente proporcional às energias equilibradas do corpo físico. À medida que você desequilibra no corpo mental, você tem um desequilíbrio no corpo físico, que se mantiver desequilibrado muito tempo, vai gerar uma doença.
ela pode até ser resolvida com a medicina, com o remédio, na parte puramente física, mas se o desequilíbrio na parte mental continua, essa doença vai mudar de lugar ou vai voltar, né? Então, os gregos, mais uma vez, estão absolutamente certos com a diretriz deles, né? Mens sano in corpore sano. Se a mente está sã, o corpo vai estar são. Bom, o nosso tempo já está esgotado. Eu agradeço imensamente a paciência de vocês. Espero que meu objetivo tenha sido cumprido. Meu objetivo era muito simples, era trazer uma pequena reflexão a respeito, primeiro, da importância do estudo mais científico do Espiritismo, né? Para ajudar o crescimento do próprio Espiritismo, o aumento da quantidade e da qualidade do conhecimento espírita dentro do centro espírita, e também como uma mola propulsora do crescimento do próprio Espiritismo, né? O passe, que era o segundo objetivo desse vídeo, talvez possa ser usado como forma de interesse dentro da parte mais científica, né? Mas, na verdade, a ideia é que toda conversa, toda reflexão dentro do centro espírita passasse sempre por esse viés, por esse ponto de vista da energia, né? De onde que vem essa energia, como é que funciona isso, né? Papos como chakras, centros de força, energias psíquicas, isso tem que ser sempre muito instigado dentro do centro espírita, porque está dentro da doutrina espírita, em primeiro lugar, desde Kardec, e principalmente muito dentro de André Luiz e dos livros de João de Ângeles, do Divaldo Pereira Franco e de todos os outros, como também são de um interesse maior e muito mais fáceis de serem assimilados pela juventude. Então, passa apenas uma ponta de lança, apenas um assunto que cai muito bem com essa parte científica, né, de energia que está dentro do centro espírita, mas tudo, até as energias do próprio centro espírita, elas podem ser analisadas puramente como energia, né? Como é que funcionam as energias do passe, como é que é a sala de passe, como é que funcionam as energias de uma palestra, né? Como é que circulam essas energias, de onde vem, para onde vai, como ela é modificada, né? Todo mundo sabe que há passes também, né, diferenciados durante a palestra, né, dado apenas pelos amigos espirituais, mas com que energia se você não está vendo um passista? Tudo isso são colocações, são reflexões que são muito interessantes dentro do centro espírita, né? E é isso que a nossa ideia é instigar esse tipo de reflexão, esse tipo de pensamento, né? O quanto, como, de que maneira, né? São as perguntas que mais vão levar, às vezes, o espiritismo para frente, não só por ficar mais científico, como também de ficar mais interessante de ser entendido. Te agradeço a paciência de todos, agradeço novamente a oportunidade de estarmos aqui e esperamos em breve a gente poder estar aí ao vivo, né, para a gente poder conversar mais. Muito obrigado, fiquem todos com Deus.